E aí galera, tudo beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos resolver a lista final de análise combinatória. Mas antes de começar com a resolução da lista final de análise combinatória, eu vou comentar dois exemplos, dois exercícios de permutação circular, a pedido de alguns lá pela plataforma do Google Classroom, solicitando lá a permutação circular, então eu vou começar por ali. Depois a gente vai para a resolução da lista, ok? Então vamos lá, dois exemplos de permutação circular. Primeiro exercício, quem quiser dar uma pausa no vídeo, lê e tenta resolver, apesar de que vocês já receberam essa lista, esses dois exercícios aí pelo Google Classroom que eu também enviei para vocês. Vamos lá, diz o seguinte: uma professora de educação infantil de uma escola, durante a recreação de seus 6 alunos, organiza-os em círculos para brincar. Considere a seguinte forma de organização dos alunos pela professora. São 3 meninas e 3 meninos, e cada menina ficará ao lado de um menino de modo alternado. As possibilidades de organização dos seus alunos são... Pode dar uma pausa aí, tentar resolver. Vamos lá? Então, se não tivesse nenhuma restrição, 6 pessoas organizadas em círculo, permutação circular, o que eu faço? Fixa uma pessoa, permuta 5. Daria permutação de circular de 6, 5 fatorial. 120. Mas não é isso. Ela fala que tem que alternar menino e menina. Então o que você vai ter que fazer é escolher ou um menino ou uma menina para fixar. Fixando um menino, por exemplo, sobram 2 lugares para meninos, os outros 2 meninos. E aí é 2 fatorial. E sobram 3 lugares para as meninas. 3 fatorial. Então fica permutação circular de 3, são as 3 meninas, e a permutação dos outros 2 meninos, 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 fatorial vezes 2 fatorial dá 6 vezes 2 igual a 12. Letra D. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Uma reunião no Ministério da Fazenda será composta por 6 pessoas. A presidenta, o vice-presidente e 4 ministros. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem juntos? Novamente pode dar uma pausa aí no vídeo para resolver. Vamos lá, novamente, uma permutação circular, só que agora eu tenho que 2 pessoas, presidente e vice, têm que ficar juntos. Então o que eu posso fazer? Eu fixo um deles, fixei ali, por exemplo, presidente ou presidenta. Coloca o vice-presidente do lado esquerdo ou do lado direito dela, tanto faz. E permuta os outros 4. Repare que esse primeiro exemplo e esse segundo aqui, não teve nenhuma alteração. Daqui para cá, a gente não teve nenhuma alteração, não é considerado uma nova arrumação. É a mesma arrumação, a gente só girou a mesa. Correto? A gente só fez aqui um giro. Então, isso e isso não são considerados formas diferentes, maneiras diferentes de arrumar. Beleza? Então, aqui, fixei um. O vice-presidente pode ser esse ou esse lugar. Então, tem 2 possibilidades. Sobram outros 4 lugares, 4 fatorial. Então, fica 2 fatorial, ou só vezes 2, dos 2 ali, presidente e vice,
vezes o 4 fatorial das outras 4 pessoas. Beleza? Espero que tenha ajudado aí para tirar as dúvidas novamente de permutação circular. Vamos para a nossa lista que eu enviei para vocês. Primeira questão. Na comemoração de suas bodas de ouro, Sr. Manuel e Dona Joaquina resolveram registrar o encontro com seus familiares através de fotos. Uma delas, sugerida pela família, foi dos avós com seus 8 netos. Por sugestão do fotógrafo, na organização para a foto, todos os netos deveriam ficar entre os seus avós. De quantos modos distintos, Sr. Manuel e Dona Joaquina podem posar para essa foto com os seus netos? Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que colocar, escolher o lugar do Sr. Manuel e da Dona Joaquina. Eu tenho duas possibilidades, Sr. Manuel no extremo esquerdo, Dona Joaquina na extrema direita, ou ao contrário, Sr. Manuel na direita, Dona Joaquina na esquerda. Os outros participantes da foto são os netos, 8 netos, 8 fatorial. E aí eu tenho então 2 vezes 8 fatorial, 2 vezes 40.320, 80.640. Segunda questão. Um sinal luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui 3 lâmpadas, vermelha, amarela e verde. Observe a figura. Considere as seguintes informações. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Então, cada um dos módulos aqui pode acender só uma das 3 lâmpadas. Qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, 2 verdes e uma amarela, permanecendo 2 módulos com as 3 lâmpadas apagadas. Então, eu tenho 3 vão acender vermelho, 3 desses aqui, quaisquer, 2 vão acender verde, 1 amarelo e 2 apagados. Duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente. Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir. Vou resolver para vocês de 2 maneiras. Primeira solução, eu vou escolher o seguinte, eu não tenho 8 módulos aqui, eu vou escolher os 3 para acender a lâmpada vermelha. Então, se eu vou escolher 3 para acender a lâmpada vermelha, a ordem não importa, uma combinação de 8 taxa 3, correto? Quando eu tenho aqui agora que escolher 2 para acender verde, se eu já escolhi 3 para acender vermelha, sobraram 5. Então, dos outros 5 módulos, eu vou escolher 2 para acender a lâmpada verde, combinação de 5 taxa 2. Sobraram 3 módulos e eu tenho que escolher mais um para acender a amarela. Então, combinação de 3 taxa 1. Automaticamente sobram 2 módulos que esses vão ficar apagados. Então, combinação de 8 taxa 3 vezes combinação de 5 taxa 2 vezes combinação de 3 taxa 1. Para quem está achando estranho isso aqui, é uma outra maneira de representar a combinação, tá? Aqui é a combinação de 8 taxa 3, combinação de 5 taxa 2, combinação de 3 taxa 1. Ok? Resolvendo, 1680. Meu outro método de resolver é o seguinte, vou fazer por permutação com repetição. Repare, sempre um código vai aparecer 3 vermelhas, 2 verdes, uma amarela e 2 apagadas. Então vou considerar assim, ó, 3 M's ou 3 V de vermelhas, mas aí para separar aqui de verde, vou considerar M. 3 M's, 2 D's, 1 A e 2 S, sem nada. Ok? O que vai mudar aqui? É só a ordem. Eu vou ter sempre 3 vermelhos, 2 verdes, uma amarela e 2 apagadas. Então eu tenho uma permutação de 8 elementos, sendo 3 iguais, 2 iguais e outros 2 iguais, que é esse aqui, ó, 2 apagadas. Se eu trocar a ordem de uma apagada com o outro, não altera. Então a gente faz uma permutação com repetição, chega lá enquanto o mesmo resultado. Chega no mesmo resultado, 1680. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Fala na Copa das Confederações de 2013, no Brasil, onde a seleção brasileira foi campeã, o técnico Luiz Felipe Scolari, Filipão, tinha à sua disposição 23 jogadores de várias posições.
sendo 3 goleiros, 8 na zaga, 6 no meio de campo e 6 atacantes. Para formar seu time com 11 jogadores, o técnico utiliza um goleiro, 4 zagueiros, 3 meio de campo e 3 atacantes. Ele usa sempre o Júlio César como goleiro, então o goleiro já está definido. E sempre vai colocar o Fred como um dos atacantes. Então, ao invés de escolher 3 atacantes, ele só tem que escolher mais 2. Quer saber o número de times distintos que o técnico poderá formar. Vamos lá. Goleiro já está definido, só tem uma maneira. Defensores, zagueiros, ele possui 8, tem que escolher 3, né? Não, 4 zagueiros. Então, combinação de 8, taxa 4. Meio de campo, ele vai escolher 3, de 6. Então, combinação de 6, taxa 3. Atacantes, ele tem que escolher 3, mas já escolheu 1, que é o Fred. Então, tem que escolher só mais 2. Ele tinha 6 atacantes, já escolheu 1, então eles sobraram 5. Combinação de 5, taxa 2. Resolvendo isso daqui, 14.000. Número 4. As doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar entre as 2 causas de morte no Brasil. As cirurgias, blá blá blá, tá. Vamos lá. Supõe-se que um hospital dispõe de 5 médicos cardiologistas, 2 anestesistas e 6 instrumentadores. E vai formar um grupo de profissionais habilitados para realizar cirurgias cardíacas. Quantas equipes diferentes podem ser formadas com 3 cardiologistas? Então tem que escolher 3 cardiologistas de 5. Novamente, combinação de 5, taxa 3. E multiplica. Combinação de 2, taxa 1. Escolher um anestesista entre 2 possíveis. E multiplica. Combinação de 6, taxa 4. Escolher 6 entre 6 instrumentadores, escolher 4. Resolvendo isso daqui, combinação de 5, taxa 3, 2, taxa 1, 6, taxa 4, igual a 300. Última questão da aula de hoje, das 6 em diante a gente faz na próxima aula, ok? A última questão, uma turma de 25 alunos precisa escolher 6 representantes. Sabe-se que 28% dos alunos desta turma são meninas e que os representantes escolhidos devem ser 3 meninos e 3 meninas, 3 homens e 3 mulheres. Assim, o número de possibilidades, vamos lá. 28% de 25 são 7 meninas na turma, logo 18 meninos. Então, tem que escolher 3 meninas e 3 meninos. Combinação de 7, taxa 3, vezes combinação de 18, taxa 3. Resolvendo, combinação de 7, taxa 3, vezes combinação de 18, taxa 3, 28.560. Beleza, galera? Então é isso. Na próxima aula, a gente continua essa lista. Grande abraço!